Olá, estamos no nosso segundo dia falando sobre acústica. Vem comigo! Geraldo, falando um pouquinho com relação a 3 pontos que são coisas diferentes e às vezes a gente não consegue separar o que é cada um. Som, ruído e poluição sonora. O que vem a ser cada um desses itens que estão diretamente ligados à questão de isolamento e tratamento acústico? Isso é uma questão da acústica que aparentemente é simples, mas pode causar confusão mesmo. O som é definido acusticamente tudo que é agradável. Som é agradável. Ruído é o som desagradável. Por exemplo, uma música que te cause alegria ou um pouco de euforia, ou até uma grande emoção, para mim, poderia causar exatamente o oposto. Então, para você é som, para mim é ruído. Embora seja a mesma fonte, a mesma coisa. Por exemplo, você vai ouvir um determinado cantor que só canta um tipo de música que te causa prazer em ouvir. E, de repente, eu tenho que conviver com você nesse ambiente em que você está ouvindo e que me causa uma certa tristeza e irritação, tendo que suportar aquela audição que te causa prazer, né? Então, o que é para você som, para mim passa a ser ruído. Acho que a gente está falando de uns problemas de alguns casais, um tem um gosto, não tem outro. Mais ou menos isso também acontece. Outra coisa, se tem um ruído, digamos, de um vazamento de um equipamento que gera um ruído numa determinada frequência, como um gerador. Aquilo pode ser que não te cause irritação, porque não tem uma frequência definida, como um som de um ar-condicionado, né? O som do ar-condicionado é o equivalente a uma luz branca. A luz branca tem todas as cores. Tem o vermelho, tem o azul, tem o verde, tem o lilás, tem o amarelo, né? Até que ela atinja o branco. Então, o som do ar-condicionado é equivalente à luz branca. Então, às vezes ele não causa problema porque não tem uma única frequência muito definida que você é sensível a ela. Então pode ser que eu tenha um problema com o som do ar-condicionado, porque eu posso entender que o som do ar-condicionado tem muitas frequências agudas e que ali com o tempo me irrite. Mas para você não irrita, porque não tem uma frequência definida. Por exemplo, a sirene. A sirene, quando toca numa única frequência, né? Essa pode causar profunda irritação para nós dois, como eu, de repente, aquela frequência daquela sirene não me causa incômodo e te leva à loucura. Então, a relatividade dos conceitos de som e ruído é definido pelo que
agrada e desagrada. Particular, indivíduo. Agora, tem sons que, por muito agradável que seja para ambos, em determinado momento, ele pode tornar-se ruído. Porque ele não é apropriado para aquele momento. De repente você está com uma preocupação, tendo que resolver determinadas coisas, e a música que você mais gosta, o outro está ouvindo, mas naquele momento que você está com aquela preocupação, aquela música vai te causar o efeito contrário. Então ela deixa de ser som para ser ruído. Isso também é uma outra compreensão do que é ruído e do que é som. E tem o ruído, propriamente dito, que é definido, além de ser um som que desagrada, mas que tem uma frequência, ou várias frequências, que muda aleatoriamente com o tempo, que acaba te irritando e em alta intensidade. Então, estatisticamente, 90% ele é ruído para ambos, independentemente da subjetividade. Né? Bom, o ruído de um cão latindo. Ninguém vai querer achar que é agradável ficar ouvindo um cão latindo 30 minutos. Né? Outros já não concordam de ouvir a sogra. Nem 5 minutos. Mas já a esposa dele já vai gostar de ouvir a sogra dele. Né? Naturalmente é mãe dela, né? Mas enfim, então tem essa subjetividade entre ruído e som. Mas também há o fator objetivo, que é uma fonte que se manifesta num momento ou num horário inapropriado, num período longo e com intensidade alta. Porque aí você gosta de ouvir Roberto Carlos, você está querendo dormir, o teu vizinho está ouvindo Roberto Carlos, ok, os primeiros 5, 6, 7, 8, 10 minutos você até concorda, mas você precisa dormir para trabalhar no dia seguinte. Aí você já começa a ficar descontente e começa a entrar na fase de irritação. Então ele deixa de ser som para tornar-se ruído. E aonde que se encaixa nisso a poluição sonora? A poluição sonora já é uma coisa que já é advinda de uma situação ou contínua ou intermitente. Não importa qual seja o som, mas que ele tenha uma grande duração, ele já é uma poluição. Então aí, se eu pegar e juntar trânsito passando na rua o tempo todo, de repente passa, que a gente citou a sirene, daí as pessoas conversando, a música tocando dentro da minha casa, um cachorro dando uma latida quando chega alguém na porta. Aí isso começa a formar um cenário de poluição. Não, a poluição sonora, assim, você tem, por exemplo, uma casa noturna que começa a funcionar às 11 horas da noite, vai até 6 da manhã. Nesse período, ela não cessa a música, né? Se você colocar um medidor de nível sonoro ou um dosímetro, lá dentro deve estar entre 100 a 120 decibéis, né? É uma poluição sonora, porque a poluição sonora é uma contaminação da energia na atmosfera. Então, se você tem uma presença constante, numa longa duração de uma fonte sonora, já é poluição. Olha que interessante. E como é que aplica? Agora eu já vou partir para outro ponto. Não estava nem na pauta agora, mas assim, como é que funciona esse conceito de poluição sonora com essa geração do fone de ouvido? Ah, sim. A questão do fone de ouvido é um pouco delicado porque o alto-falante fica muito próximo do tímpano. Ele fica quase que interno ao sistema auditivo. Então, pequenas variações de intensidade
representa grandes pressões sonoras. E o fone de ouvido é um caso de poluição sonora. Independente de eu gostar ou não do que está tocando Por quê? nele. Porque tem muita energia acústica num longo tempo de duração sobre um sistema sensível. Extremamente sensível. Entendeu? É uma poluição sonora. Mas eles tratam mais como um problema quase médico, porque as ondas de pressão da movimentação da membrana do alto-falante no fone reproduz no tímpano os mesmos deslocamentos da própria membrana do alto-falante. Aquela pressão que a gente vê na caixa. Esse deslocamento, essa vibração. E isso são informações que vai para o cérebro. Ok, a pessoa está ali, está ouvindo, é agradável, etc e tal, mas é como se fosse um efeito que vai perdurando ao longo do tempo. Ele ouve hoje, ele ouve amanhã, ele ouve depois, ele ouve 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele começa a um processo de enrijecimento da membrana timpânica. Então ele começa a perder a sensibilidade para as frequências cujos comprimentos de onda são pequenos, que são os agudos, de pouca energia. Por quê? Porque o tímpano enrijeceu e não é mais sensível a essa pequena variação de energia. Então, é o que causa a perda da audição permanente. Então, Então, é o um fone problema gradativo, no caso. É. E o fone traz isso. E isso acaba afetando também na questão de qualidade de vida. Existe uma porque ele perde a irritabilidade. audição, né? Mas vamos dizer assim, é porque o jovem hoje ele não pensa, ele acha que vai demorar 20 anos para isso acontecer. E se isso acontecer? A questão é, voltando para esse ponto da poluição sonora com o fone de ouvido e a qualidade de vida. Uma vez que a gente pode dizer que, por mais que eu goste daquilo que eu estou ouvindo no meu fone de ouvido, isso pode pegar e tirar a minha qualidade de vida, porque como ele passa a ser uma poluição, ele traz uma irritabilidade, e eu nem percebo isso? Como é que existe essa relação? Não, se você vai vivenciar essa experiência com uma intensidade elevada, você tende a perder a sensibilidade auditiva, que significa surdez. Né? Assim, tem a surdez temporária, que é aquela que você vai para a casa noturna, fica 4, 5, 6 horas lá dentro com um som entre 100 a 120 decibéis e volta com uma perda até que seu sistema descanse e recupere no dia seguinte. Isso é uma perda temporária. Agora, se você repete isso várias vezes, ou através do fone, ou através da vivência nas casas noturnas, você já não passa mais a ter a perda temporária, você vai ter a perda permanente. A perda permanente significa uma deficiência auditiva. Aí você já perde qualidade, porque quando você vai ligar uma TV, você vai ter que ouvi-la alto. As pessoas vão tentar se comunicar com você à distância, você vai perder inteligibilidade. Parte das palavras você pega, outras você não consegue mais compreender porque já está com a perda. Então, é como, assim, é uma perda que é adquirida, não é genética, né? A gente que usa óculos, a gente tem nós somos deficientes visuais. Sim. De baixo grau, mas às vezes por condições genéticas. Meu pai usava óculos, meu avô usava óculos, meu bisavô usava óculos. Eu nasci com miopia. Eu não adquiri miopia, mas a perda auditiva você adquire com a exposição em períodos longos à energia sonora. Porque hoje a gente anda na rua e é difícil andar uma quadra sem ver
O celular, o fonezinho de ouvido e vai. E aí põe de manhã, vai trabalhar, trabalha com ele no ouvido, voltando do trabalho, tá com ele no ouvido. Isso se em casa, dependendo, às vezes mora com os pais ou divide a residência com alguém, para isolar o som e não compartilhar com o outro, em respeito ao outro, continua com fone. Isso a gente chama de mascaramento, né? Às vezes é uma técnica de controle de ruído. Você não quer ouvir a sogra, aí você bota o fone. Literalmente se isolando, não, na verdade não é para isolar os outros, é para se isolar. Que interessante. Tem um cara lá que é cristão, o cara quer ficar rezando, aí você não quer ouvir ele rezar, você bota o fone. No caso que acontece nessas igrejas, evangélicas principalmente, que são as campeãs de reclamação dentro das estatísticas das secretarias municipais de meio ambiente, né? Porque no ritual tem aqueles longos períodos de louvor em que há uma música que acontece num som substancialmente alto, em que você ouve e não quer ouvir, né? Então, às vezes, a pessoa que precisa estudar ou não quer esse incômodo, ela usa o fone de ouvido como um sistema de controle de ruído, que é o mascaramento. Você mascara aquele ruído usando o outro. Isso aí. E acaba sendo um pouco de poluição também, porque você tem que colocar num volume mais alto para não ouvir o outro. Externo. Interessante. Então hoje aprendemos sobre som, ruído e poluição sonora. Até mais.